Bom, então começou agora a nossa aula, tá? Então hoje a gente vai ver toda essa parte de espelhos esféricos. Bom, vamos ver tudo aqui. Então separei para vocês aqui um resumo e a gente vai ver a teoria toda hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Na aula passada de Física 2, a gente viu o espelho plano, né? No espelho plano, a gente viu que a nossa imagem ela é virtual, do mesmo tamanho, e ela é direita, ou seja, quando a gente tem... Eu vou apagar isso aqui que eu vou fazer, tá? Só para não estragar aqui o slide. Mas quando você está parado aqui, em frente a um espelho plano, você vê a sua imagem do mesmo tamanho, do outro lado do espelho e a mesma distância, né? A gente diz que essa imagem aqui, ela é virtual, tá bom? No espelho, toda a imagem que for formada depois do espelho vai ser chamada de virtual. Ela tem o mesmo tamanho, tá? E ela está à mesma distância. A gente levou todos esses aspectos em consideração para estudar o espelho plano. Então, hoje eu vou mostrar para vocês os espelhos esféricos. Deixa eu só apagar isso aqui. Pessoal, esse material, esses slides, eu acabei de colocar na plataforma, tá bom? Então, vamos lá. Existem dois tipos de espelhos esféricos, o espelho côncavo e o espelho convexo, tá? Pessoal, o espelho côncavo, a parte espelhada é essa parte de dentro. A gente costuma fazer isso aqui no espelho, ó, para indicar que a parte espelhada é essa parte de dentro, tá bom? Não é a parte de fora. Sempre que tiver esse desenhozinho, esses tracinhos, é porque essa é a parte que não é espelhada. A parte espelhada é a parte de dentro, tá bom? E o espelho convexo, a parte espelhada é a parte de fora, tá? É como se você pegasse uma colher, se você olhar para a colher com a parte que você come, você está vendo um espelho côncavo. Se você virar a colher ao contrário, né, aquela parte gordinha da colher, você está vendo um espelho convexo. Por exemplo, o espelho que fica em loja de conveniência, que é aquele espelho que parece que tem uma barriguinha, aquele espelho é convexo. Nesse primeiro slide, eu só vou mostrar para vocês os elementos do espelho, tá? O ponto onde eu coloco o meu espelho chama-se vértice, V de vértice, tá aqui, ó. Coloquei aqui o que significa. Esse F, ele chama-se foco, tá? O nome desse ponto F é foco. O C é o centro. Que história é essa de centro e foco? Porque é o seguinte, pessoal, como é que a gente produz um espelho curvado? Eu pego uma peça que é espelhada redonda, né? Essa peça redonda é um círculo, tem um raio, e eu corto só esse pedacinho aqui, ó. Eu corto esse pedaço, deixa aqui a gente não vai conseguir ver com essa cor, deixa eu pegar uma cor mais forte, eu corto esse pedaço aqui. Então, esse desenho que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Do espelho côncavo, é esse pedaço aqui de espelho, com a parte espelhada sendo a de dentro. Então, por isso que tem centro. Esse centro, na verdade, pessoal, tá? É o centro da circunferência que deu origem a esse pedacinho de espelho. Então, é isso aqui que vocês estão vendo. Por isso que eu coloquei um R de raio ali. Tá? A distância do centro até onde está o espelho, que a gente chama de vértice, é o raio de curvatura do espelho. Tá? Por isso que esse segmento CV, que a gente vai representar por R, é o raio de curvatura. Porque, de fato, isso aqui um dia já foi uma circunferência completa, né? Só que a gente só está trabalhando com um pedaço dela. O espelho ele tem um ponto muito importante, que a gente vai ver a utilidade nos próximos slides, que é o ponto médio do segmento CV. É onde a gente marca o foco, tá? E essa distância, do F até o V, ela é chamada de distância focal. A distância focal, ela vale metade do raio de curvatura. A distância focal vale metade do raio de curvatura, tá? O F é igual a R sobre 2. E tem um detalhe. Esse segmento CF, ele é igual ao segmento FV, justamente porque o F está posicionado no ponto médio, tá? Então, nesse primeiro slide, eu só estou mostrando para vocês que o ponto onde a gente apoia o espelho chama-se vértice, tá? C é o centro, a gente vai chamar de centro, tá? Porque ele é o centro dessa circunferência que deu origem a esse pedacinho de espelho. E F é o foco, que é o ponto médio desse segmento CV. A mesma coisa a gente tem no espelho convexo. Só que no espelho convexo, obviamente, como a circunferência está para o outro lado, o centro está no lado contrário, né?
O centro, em vez de estar à esquerda, ele está à direita do vértice. E, consequentemente, o foco, porque o foco, por definição, está no ponto médio entre o vértice e o centro. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Isso aqui eu só dei as definições por enquanto. Depois a gente vai para o próximo aqui, ó. Pessoal, o próximo slide que eu fiz são os raios notáveis, tá? Os próximos 4 slides, eles vão falar sobre raios notáveis. Atenção aqui, gente. O que é essa história dos raios notáveis? Esse papo de raios notáveis é que para vocês construírem a imagem de um objeto, desses 4 raios que eu vou mostrar para vocês, vocês vão precisar pegar 2. Vocês vão escolher os 2 raios que vocês quiserem. Eu vou mostrar 4, fiquem à vontade para usar esses 4, tá? Vocês só precisam de 2. O primeiro está escrito assim, ó. Todo raio que incide paralelo ao eixo do espelho, ou paralelamente ao eixo do espelho, o eixo do espelho é isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Isso aqui que é o eixo do espelho, tá bom? Vou até colocar de preto aqui. Eu vou escrever aqui eixo, só para a gente saber o que é o eixo. Então, ó. Todo raio que incide paralelo ao eixo do espelho reflete na direção do foco. Então, todo raio luminoso, se você pegar um laserzinho, tá? E esse laserzinho bater no espelho côncavo, ele vai refletir e vai passar exatamente pelo foco. Essa é a importância, tá? Desse ponto F. Por isso que esse ponto ele é tão importante. Na verdade, se você fizer que infinitos raios paralelos atinjam esse espelho, todos eles vão se concentrar no foco, tá bom? Por exemplo, se você quiser queimar um pedaço de papel, vamos supor, você está na... Sempre tem isso em programa de sobrevivência, né? Você tem só um espelho côncavo, aí você está numa ilha deserta, aí você quer produzir fogo, tá? Você concentra, você coloca a tua fogueirinha, a tua palha, no foco desse espelho côncavo. Você vai achar o foco desse espelho côncavo porque todos os raios solares vão bater e vão convergir num ponto. Vai ser um ponto que vai estar com uma iluminação um pouco maior. É ali que está concentrada a energia luminosa, tá? Então, se você tiver alguma chance de fazer fogo, é naquela região que isso vai acontecer. Tá? Então, acontece uma coisa assim. Eu vou dar uma zoada aqui nesse slide, porque o bonitinho vocês têm lá na plataforma. Então, acontece isso. Tá? Os raios vão vindo aqui na direção do vão vindo paralelamente e refletem passando pelo foco. No espelho convexo, acontece a mesma coisa. O raio ele vem paralelo, tá? Só que ele vai refletir na direção do foco. Olha o que vai acontecer. Tá? Ó, ele vem paralelo ao eixo do espelho e ele vai refletir, só que ele não reflete em qualquer direção. Ele reflete na direção do foco. Então, vocês vão reparar que o espelho côncavo, quando ele recebe os raios paralelos, ele concentra tudo no único ponto. O convexo não, é como se ele espalhasse os raios luminosos que ele recebe. E se alguém for tendo alguma dúvida, pode me interrompendo, tá? O segundo tá aqui, ó. O segundo é o contrário do primeiro. Todo raio que incide na direção do foco reflete na paralelo, não. Reflete. Vou escrever mais bonitinho. Reflete paralelamente. Paralela ao eixo do espelho, tá? Então, todo raio que incide na direção do foco reflete paralelamente ao eixo do espelho. Então, se vem um raio luminoso exatamente na direção do foco, ele vai bater no espelho e vai refletir paralelo ao eixo do espelho. A mesma coisa acontece no espelho convexo. Se o espelho convexo recebe um raio luminoso e esse raio vem certinho na direção do foco, tá? Vai bater no espelho e vai refletir paralelamente ao eixo. É importante vocês observarem, tá? Que a gente não representa a trajetória do raio luminoso depois do espelho. A gente só faz uma linha pontilhada, tá certo? Isso é padrão. A gente só vai fazer a linha contínua à esquerda do espelho. À direita do espelho, a gente vai colocar uma linha pontilhada, porque o raio luminoso ele não consegue atravessar o espelho, tá bom? Ele bate aqui nessa região e ele reflete.
Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o número 1 e o número 2? Número 3. Tá? Esse eu vou usar bastante, tá, pessoal? Porque esse é o mais fácil. Eu uso muito o número 1 e o número 3. Todo raio que incide na direção do centro reflete pelo mesmo caminho, tá? Ele volta pelo mesmo caminho. Então, se você pegar uma canetinha laser, tá? E jogar um raio luminoso passando exatamente pelo centro, ele bate e volta pelo mesmo lugar. Tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Você joga uma canetinha laser aqui, ó, ele bate no espelho, tá? Se tiver exatamente na direção do centro, ele bate e volta pelo mesmo lugar. Foi? Tainá, me dá um oi aí só para saber que vocês estão escutando, que a conexão tá boa. Tudo certo. Vou fazer esse teste sempre aí para não passar aquele desespero da outra vez. E o quarto, pessoal? O quarto é o seguinte. Se você jogar um raiozinho luminoso e ele bater certinho no vértice, vai ser refletido com o mesmo ângulo. Aqui tá. Deixa eu só dar uma melhorada nesse desenho, porque essa setinha, fazendo tudo à mão livre, essa setinha para lá, tá? Então, vocês vão reparar que o desenho é o mesmo no espelho côncavo e no espelho convexo, tá? Se ele forma um ângulo alfa com o eixo do espelho, ele vai ser refletido, tá? Com esse mesmo ângulo alfa. Por que eu não gosto de usar esse número 4? Porque na hora da prova, a gente não tem transferidor para medir exatamente esse ângulo, fica no olhômetro, né? E como fica no olhômetro, eu tenho um pouco de medo de a gente perder precisão na construção da imagem. Então, recapitulando, gente, ó, eu tenho raio 1, incidiu paralelo, reflete na direção do foco. Deixa eu até apagar o que eu fiz aqui para... que eu já fiz uma merda já aqui, né? Mas vamos lá, não tem problema não, ó. Para vocês verem como é que é. Veio paralelo, você vai pegar a régua. Pessoal, nessa matéria, é altamente recomendável, tá? É altamente recomendável. A régua não quer ir, gente. E agora, o que eu faço? Vou ter que fazer a mão livre. Meu PowerPoint está travando muito, pode ser que eu tenha que reiniciar, tá? Então ele faz isso aqui certinho. Desculpem a podridão do desenho, mas é que a régua se recusou aí. Esse é o primeiro. Vem paralelo, reflete na direção do foco. Aí vem o segundo, é o contrário. Vem pelo foco e reflete paralelo. O terceiro, passou pelo centro, volta pelo mesmo lugar. O quarto, fez um ângulo alfa com vértice, reflete fazendo o mesmo ângulo alfa com vértice. Agora, a gente vai começar a ver as construções. Agora que o bicho pega, é agora que eu quero que vocês prestem atenção. Gente, olha só. Tem 6 construções, certo? Preste atenção no que eu vou falar. Existem 6 construções. Todo problema de física de espelho esférico que for cobrado, ele é um desses 6 casos. Então, em todo exercício que vocês forem fazer, obviamente um exercício simples, né? Que não misture 2 espelhos, espelho com lente. Se o exercício for referente a um único espelho, tá bom? Ou ele vai ter que estar dentro desse slide. São um dos 6 casos, não tem como fugir disso. Tá? Então, quando a gente estiver fazendo exercício, eu vou sempre falar assim, ó, esse exercício aqui é esse caso aqui, tá? É o espelho côncavo, letra B. Esse é o espelho convexo. Então, prestem atenção como é que funciona a formação da imagem. Porque se você souber como é que se forma a imagem, você consegue traçar na hora, você consegue produzir esse desenho. Aí eu coloquei aqui, ó, número 1, espelho côncavo. Existem 5 casos para o espelho côncavo. Tá? 5 casos. O primeiro deles é objeto antes do centro. Então, quando o objeto, tá? Ele está antes do centro, e vamos lá, o que é o objeto? O objeto pode ser você, tá? Então, você está posicionada antes do centro. Você parou, tem um espelho côncavo enorme na tua frente, tá? Tem um espelho côncavo gigantesco, e você está posicionada antes do centro de curvatura desse espelho. A pergunta é, onde é que você vai conseguir enxergar a sua imagem com nitidez? Isso é importante, pessoal. Essa física, tá? Essa imagem que ela é produzida,
ela é a imagem nítida do objeto, não é a imagem borrada, é a imagem nítida. Para você ver a sua imagem com nitidez, tá? A gente só vai estudar a imagem que é formada com nitidez, tá? Condição de nitidez de Gauss. A gente só vai estudar isso. Como essa imagem nítida ela é formada? Você tem que escolher 2 daqueles 4 raios luminosos que eu dei. Olha o rosinha que eu peguei primeiro aqui, ó. O raio vem paralelo e reflete na direção do foco. Esse é o primeiro. O outro que eu peguei é o raio que vem na direção do centro, ele bate no espelho e volta pelo mesmo lugar. Pô, Leandro, mas aqui não está parecendo que ele bate no espelho. Mas, jovem, isso aqui é infinito, né? Essa circunferência, ela fecha. Uma hora ele vai ter que bater no espelho. Então, ó, ele bate nessa região aqui do espelho e volta pelo mesmo lugar. Percebam que o cruzamento do raio azul com o raio rosa ocorreu neste ponto. Este pontinho aqui é o final da imagem. E o início da imagem ocorre no eixo, tá? Ocorre aqui no eixo, que é o eixo X, né? O eixo das abscissas. Então, é assim que eu formo a imagem. Como a imagem é formada? Então, vamos lá. Como a imagem, em todos os espelhos, em todos os exercícios, ela é formada? Você vai escolher 2 daqueles 4 raios e vai ver onde esses raios se cruzam. Aquele cruzamento é o final da imagem, tá? Aí a imagem começa no eixo e termina ali. Como o cruzamento está embaixo do eixo, a imagem vai ficar de cabeça para baixo. Então percebam que a imagem ela é menor. Aqui eu coloquei as características da imagem. Ela é menor, ela é real e ela é invertida. Que ela é menor e que ela é invertida é tranquilo da gente reparar, né? É tranquilo da gente observar. Porque menor, estou vendo que o tamanho da setinha é menor. Invertida, eu estou vendo que ela é de cabeça para baixo. Mas que história é essa de imagem real? Vou até tomar um pouquinho d'água. Gente, o lance é o seguinte. A imagem ela é dita real quando ela é formada pelo cruzamento natural dos raios luminosos. Os raios luminosos se cruzaram naturalmente, você tem uma imagem real. No espelho, esse cruzamento ele vai se dar à esquerda do vértice, certo? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui a 2, 3 aulas a gente vai aprender lente, tá? Talvez até um pouco mais. Eu acho que lente eu vou deixar até um pouco mais para frente, tá? Para a gente fazer umas revisões antes. A gente vai aprender lente. E lente vocês vão reparar o contrário, que a real é formada à direita e a virtual à esquerda. Porque isso não é o jeito certo de memorizar. Qual é o jeito certo de memorizar? A imagem real ela é formada pelo cruzamento natural dos raios luminosos. No espelho, isso se dá à esquerda, tá? Isso se dá nessa região aí que vocês estão vendo. Depois vocês vão ver o que é uma imagem virtual. Aí vocês vão reparar que a imagem virtual no espelho, ela fica à direita. Pessoal, quando eu aprendi isso na escola, tá? Eu ficava intrigado como é que a porra da imagem fica na frente do espelho. Eu olhava para isso e pior que o professor não me explicou. Ele colocou isso e foi embora. Eu fui para casa pensando nisso. Falei, caraca, não é possível, cara. É o que? Um holograma isso? Será que eu vou parar na frente de um espelho côncavo? Porra, vai surgir um holograma na minha frente, né? Porque eu tô acostumado a ver a imagem do espelho depois do espelho, né? Tainá, como é que você acha que essa imagem é formada? É um holograma ou o que acontece aí? Como é que eu vou formar uma imagem antes do espelho? Fala comigo aí. Tainá, tá aí? Alguém tá aí? Opa, deixa eu ver se aconteceu aqui uma coisa. Oi, tô, foi mal. Tinha levantado. Porra, tava saindo, né? Fala aí, Levantei pra pegar café. tu tava com o computador aberto e foi embora, né? Vou botar uma câmera em vocês agora. Fala pra mim, como é que a imagem se forma antes do espelho? Como é que isso é possível? Como é que tu vai enxergar uma imagem antes do espelho? Já parou para fazer essa reflexão profunda? Não sei. Tu tem que ter uma parede, alguma coisa para ver essa imagem, chamado anteparo, né? Ou seja, você só vai conseguir enxergar essa imagem se ela puder ser projetada em algum lugar, ou numa folha de papel, tá? Ou numa parede.
certo? Então é assim que você vai conseguir enxergar essa imagem. Se você parar na frente do espelho côncavo, tá? E esperar encontrar a tua imagem naquela posição, tu não vai ver nada, a não ser que você coloque alguma coisa para que essa imagem possa ser projetada. Entendeu? Entendi. Tá? Então toda a imagem real ela precisa disso. A virtual não, você vai enxergar depois do espelho. Agora, a real não tem jeito, você precisa de alguma coisa para projetar. Alguém não entendeu essa história de que eu preciso de alguma coisa para projetar? Isso é fundamental para a compreensão de vocês do assunto. Leandro, Fala aí. mas qual o caso, assim, da vida que acontece isso? Eu vou mostrar agora qual caso da vida que acontece isso. Mostrei um exemplo prático, tá? Mas eu coloquei alguns slides aqui que eu tenho alguns exemplos de aplicação de espelho. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? Quer um exemplo? Tá bom. Quer um exemplo de aplicação de espelho côncavo? Aham. Usa maquiagem? Uso. Já reparou que você tem aquele espelho que você fica maiorzinha nele? Aham. Esse é o espelho côncavo, jovem. Se não existisse essa teoria, tu ia se maquiar no espelho plano. Mas eu me enxergo, tipo, atrás do espelho, né? Não antes. Aí você vai ver por quê. Aguarde pra você ver por que você se enxerga atrás do espelho côncavo. Eu acho que eu nunca me vi antes do espelho, assim, sabe? Não, e nunca vai se ver. Se você se Tá. se você se enxergar antes do espelho côncavo, sai correndo porque tem um espelho passado pelo ali que voltou. Tá bom. Mete o pé. Ainda vai estar de cabeça para baixo para te assustar ainda. Nossa senhora. Filme de terror total. Você só vai enxergar a sua imagem, tá? Quando você estiver na frente de um espelho côncavo, se você tiver alguma parede ou alguma coisa que você possa projetar essa imagem. Senão você não enxerga. Entendi, tá. Como se fosse isso aqui, tá vendo? Você tem uma vela, tá bom? Uhum. Tem aqui uma vela, e aí, ó, a imagem da vela, ela é projetada nesse ecrã aqui. Ecrã é como se fosse a tela do teu telefone. Já viu essa expressão, ecrã? Não. A gente fala que a tela do telefone é o ecrã do telefone. No caso de slide, é tipo isso? Quando vocês projetam? O slide é uma lente, tá? Mas é um caso parecido com isso. Tá bom, obrigada. Mas isso funciona, isso tem uma grande aplicação também em instrumento de observação, microscópio, telescópio, tá? Alguns usam esse conceito de espelho côncavo, tá bom? Próximo aqui, ó. Quando você coloca o teu objeto exatamente sobre o centro, quando você fica certinho em cima do centro, olha o primeiro raio rosinha. Ele vem paralelo ao espelho e reflete na direção do foco. O segundo, eu fiz o contrário. Ele vem pelo foco, ó, que é o azul. O azul, ele passa pelo foco. O dedo aqui, mas vocês não estão enxergando, óbvio. Ele passa pelo foco, bate no espelho e reflete paralelamente. Eu usei o raio número 1 e o raio número 2. O cruzamento deles se deu exatamente aqui embaixo. Então a imagem, o final da imagem é exatamente embaixo do objeto. Por isso que a imagem ela fica do mesmo tamanho, ela é real, ela é invertida, tá bom? Ou seja, para você enxergar essa imagem, você precisaria de alguma parede, de alguma coisa aqui que ela pudesse ser projetada. Objeto entre o centro e o foco. Pessoal, isso aqui já seria interessante, hein, Ossara, já que você tocou no assunto, se eu quisesse projetar alguma coisa usando o espelho. Se eu quisesse fazer um jogo de projeção usando o espelho, eu já poderia usar esse caso do espelho, porque olha o que acontece. Quando o teu objeto ele fica entre o centro e o foco, raio rosinha vem na direção do espelho, reflete passando pelo foco. E o raio azul eu coloquei aquele que passa pelo centro, bate no espelho e volta pelo mesmo lugar. Apesar de você não estar vendo o espelho nessa região aqui, saiba que essa curvatura ela continua, né? E uma hora ela vai atingir o espelho. Quando ela atingir o espelho, ela vai bater e voltar pelo mesmo lugar. Os dois raios que eu mais uso são esses, tá? O que vem paralelo e reflete na direção do foco e o que liga o topo do objeto ao centro. Porque, na verdade, ele faz isso aqui, ó. Esse espelho, ele continua, né? Então, ele vem na direção do centro, bate no espelho e volta pelo mesmo lugar. Só que, na prática, você pode ligar o topo do objeto ao centro, que tem o mesmo efeito.
E aí, eles se cruzam aqui, ó. A imagem fica grandona, fica desse tamanho. Então, eu tenho uma imagem maior, eu tenho uma imagem real e eu tenho uma imagem invertida. Então, se eu quiser projetar alguma coisa, se eu quiser fazer alguma projeção, tá? Eu posso usar esse tipo de espelho, tá bom? Apesar do projetor de slide, hoje ele é eletrônico, tá? Mas ele usa uma lente. Aquilo que fica no projetor de slide é uma lente, tá bom? Aí você consegue fazer uma projeção. Qualquer instrumento que trabalhe com projeção é lente. E vocês vão ver que quando eu der lente, os casos são bem parecidos com esse, tá? Só que a gente vai trocar o espelho côncavo por lente convergente e o espelho convexo por lente divergente. Os resultados, até as características da imagem, são rigorosamente as mesmas. Então, até aqui que a gente viu, ó, caso A, o objeto vinha antes do centro. Olha a imagem como é que está pequenininha. Quando você coloca em cima do centro, a imagem já cresceu, já ficou do mesmo tamanho. Quando você está avançando na direção do foco, a imagem está aumentando. Eu digo para vocês que quanto mais perto vocês chegarem do foco, maior essa imagem vai ficar. E mais difícil vai ficar de projetar, não é? Você vai precisar de um anteparo bem grande para essa imagem ficar nítida. Até que eu coloco em cima do foco. Quando a gente coloca a imagem em cima do foco, ela vai crescer tanto, ela vai ficar tão grande, tá? Ela vai chegar na situação limite dela, que esses raios, eles não vão se encontrar nunca, tá? Eles vão ficar paralelos. Esses raios, eles são paralelos. Então aqui a gente diz que não existe imagem. A gente chama de imagem imprópria, tá bom? Então não tem formação de imagem. Então, se você ficar na frente de um espelho côncavo, exatamente em cima do foco, essa sua imagem ela não vai aparecer em lugar nenhum, nem que você tenha um anteparo. Tá? Ela não vai ser projetada em lugar nenhum. É meio bizarro isso, né? Na verdade, é bizarro até esses outros casos, porque você está na frente de um espelho e não olha a tua imagem do outro lado. A tua imagem ela só aparece com nitidez se você colocar alguma coisa onde está a imagem aí, né? Ou seja, pequenininha que vocês estão vendo aí, ela só aparece com nitidez se eu tiver uma parede, tá? Que eu consiga projetar essa imagem. Senão ela não aparece, porque ela não vai projetar no ar, né? Do nada. Ela precisa de algum lugar para ser projetada. Leandro, sobre isso que você estava falando agora de ter um anteparo. Tipo assim, na minha cabeça, esse desenho é como se fosse o eixo, fosse o chão, certo? Precisa ser necessariamente o chão, porque olha só, você pode estar segurando o espelho na mão e você tá com uma bolinha aqui, tá vendo? Uma velazinha aqui. Deixa eu colocar uma velinha aqui. Tá? O que seria o eixo? O eixo seria isso aqui. Vamos supor que você está segurando aqui, ó. Tá segurando essa vela. Vou colocar a tua mão aqui, essa coisa escrota que eu desenho aqui é a tua mão, tá? A imagem ficaria aqui, ó. O chão tá aqui. É o que eu entendi, isso é ser projetado abaixo do chão, né? Não é ter como. É, tipo isso. Mas entendeu? Entendi, mas no caso de eu estar me olhando mesmo, aí como seria? Tipo, não, literalmente no chão. Se você estivesse olhando e você estiver no chão, não vai dar para projetar em lugar. Você precisaria colocar isso abaixo do chão, entendeu? Ah, tá. Certo? Entendi. Uhum. Agora, se você estiver observando um objeto e tiver como você colocar alguma coisa abaixo desse objeto para que seja projetado, aí você vai conseguir enxergar. Tá, entendi. Tá bom? Se ele estiver exatamente no chão, não vai ter como. O eixo não é necessariamente o chão, tá bom? Tá. Mas é bom você perguntar. Tem que perguntar tudo. Porque quando aprendi isso no primeiro ano da escola pela primeira vez, eu tive muita dificuldade de visualizar essas coisas, porque não me falaram que isso aqui, que dava para ver uma imagem aqui. Então eu fiquei com isso na cabeça durante quase o primeiro ano todo. A gente tem que perguntar mesmo. Agora, eu vou mostrar para vocês. Ô, Sara, olha o espelho de maquiagem como é que é. Olha onde o objeto está. Então, vamos ver o que acontece? Primeiro raio, que é o rosinha, ele vem paralelo ao espelho, reflete e volta na direção do foco.
E o outro raio que eu desenhei foi o azul, né? O azul, ele bate no espelho e volta pelo mesmo lugar. Só que se vocês prestarem atenção, do lado esquerdo do espelho, esses raios estão abrindo. Só que do lado direito eles vão se cruzar. E sempre que eu quiser representar algum raio luminoso depois do espelho, eu tenho que representar só a direção dele, eu tenho que pontilhar. Agora, pela primeira vez, esses raios luminosos, eles vão se encontrar depois do espelho. Então eu tenho a minha primeira imagem virtual. Isso que é a imagem virtual. A imagem virtual, ela é formada pelo prolongamento dos raios luminosos. A imagem virtual, ela é formada pelo prolongamento dos raios luminosos e não pelo encontro natural como aconteceu até agora. Então, olha o que acontece com a imagem, tá? A imagem, ela fica grandona, ou seja, ela fica maior, ela fica virtual porque ela foi formada pelo prolongamento dos raios luminosos, e no espelho isso vai acontecer à direita do espelho, e ela é direita, ela fica de cabeça para cima. Por isso, principalmente as mulheres que usam espelho de maquiagem, tá? Vocês olham o rosto de vocês maior. Esse espelho de maquiagem de vocês, ele é levemente côncavo, tá bom? E para vocês fazerem isso, como esse espelho ele é levemente côncavo, deixa eu explicar para vocês isso. Ó. O espelho é levemente côncavo. O que significa o fato dele ser levemente côncavo? Tá? É que o centro de curvatura dele está lá embaixo. E, consequentemente, o foco. Então, é muito provavelmente que você esteja numa. É muito provável que você esteja numa região entre o foco e o vértice. É altamente provável, porque ele tem um raio de curvatura enorme, né? Porque ele é uma circunferência quase plana, tá? Então é altamente provável que você esteja aqui. É altamente provável que você seja esse objeto aqui, quando você está olhando para esse espelho de maquiagem. Por isso que você vai ver a sua imagem grandona, tá certo? Sara, entendeu isso aí? Entendi. Tá? E óbvio que a utilidade dele, desse espelho, é quando ele produz uma imagem maior, virtual e direita, senão ele não seria útil, tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo. Olha o que acontece. Agora, pela primeira vez, eu estou vendo a minha imagem depois do espelho. Eu só consigo ver a imagem virtual atrás do espelho. Toda a imagem que eu vejo atrás do espelho é a imagem virtual. A real, eu preciso de alguma coisa para que ela seja projetada, tá? Então, ó, olha a imagem dessa mão aqui, como é que fica. Fica uma imagem claramente maior do que a mão, né? A mão está aqui no tamanho natural, fica uma imagem claramente maior. Certamente, essa mão ela está posicionada entre o foco e o vértice do espelho côncavo. E, por fim, o sexto e último caso é o espelho convexo. E eu coloquei aqui, ó, caso único, tá? Então, o espelho convexo ele tem caso único. Qual é o caso único do espelho convexo? Primeiro raio, que é o rosinha, vem paralelo ao eixo do espelho e reflete na direção do foco. Lembrando que no espelho convexo, tanto o centro quanto o foco estão do lado de lá, né, do lado direito. E o segundo raio, ele vem na direção do centro, pimba, bate aqui no espelho e volta pelo mesmo lugar. Como eles abrem desse lado, eles têm que se encontrar do outro. E se eles se encontram do outro lado, mais uma vez eu tenho uma imagem virtual. E o legal aqui do espelho convexo é que, independente onde eu coloque o objeto, a imagem vai ser sempre menor, virtual e direita. A imagem vai ser sempre menor, virtual e direita, tá bom? Importância do espelho, aplicação do espelho convexo. É isso aqui, por exemplo. Esse é um espelho convexo. É um espelho um pouco gordinho, tá? Que você tá vendo tudo em tamanho menor, de cabeça para cima, tá? E as imagens são virtuais. Onde tem espelho convexo? Esse é um espelho, por exemplo, que tem loja de conveniência. Vamos perguntar. Milena, fala comigo aí rapidinho. Milena? Oi. Por que a loja de conveniência ela vai colocar um espelho convexo e não um espelho plano? Por que você acha que ela vai optar por um espelho convexo? Nesse caso aí da foto?
Já viu que em loja de conveniência tem esses espelhos gordinhos? Aham. Prédio, já reparou isso? Aham. Por que será que eles não colocam um espelho plano em vez de um espelho convexo? Por que todo mundo opta por espelho convexo? Porque a imagem é maior e dá pra ver do outro lado? O Tipo, plano também, o plano também você consegue ver do outro lado, o espelho plano. Se você for no banheiro, no teu banheiro escovar o dente agora, você vai se ver do outro lado. não, tipo, ver uma imagem maior que eu digo é tipo, quando esses espelhos estão, por exemplo, na curva de um condomínio, é pra ver a outra parte. Ele vê mais coisa, né? O espelho convexo. É. Por que ele vê mais coisa? Porque as imagens são menores. Se as imagens são menores, eu consegue caber mais coisa na imagem, entendeu? No espelho. Ô, Então, Leandro, fala aí. mas assim, tipo assim, o espelho normal, aquele, por exemplo, O do plano. banheiro, então O plano. ele é o plano. Aham. Ele tem imagem virtual. Virtual. Aqueles espelhos de tipo, aquelas salas de parque de diversão, por exemplo, que você fica todo deformado, isso tem alguma coisa a ver com a direção da imagem? Tem. Esse que você fica todo deformado, você pode ver que esses espelhos, eles ora são côncavos, ora eles são convexos, aí você vai ficar completamente deformado. Você só consegue enxergar a tua imagem nítida se você tiver em posições bem específicas, que foram as posições que a gente estudou hoje. Mas é claro, se eu pegar um espelho que ele é côncavo, o raio de curvatura dele muda, depois ele de côncavo passa a ser convexo, ele vai ficar todo distorcido, entendeu? Sua imagem fica toda distorcida. Ele tem como ser duas coisas ao mesmo tempo? Tem. Se ele for côncavo e depois se ele fizer um S, por exemplo, você vai ter uma parte côncava e outra convexa, certo? Ah, tá, certo. Se ele fizer ondulação, tipo um calçadão, entendeu? Aham. Se ele for fazendo um monte de ondulação assim, se ele fizer uma ondinha, você vai ter parte convexa e parte côncava. Parte convexa, então vai ficar uma loucura a tua imagem. Entendi. Tá? Então, pessoal, o espelho, ele é convexo, tá? O espelho convexo, ele é utilizado, tá? Em portaria de condomínio, em loja de conveniência, em carro. Não sei se vocês já repararam. Isso é coisa da galera da antiga, né? O espelho retrovisor, tá? Ele às vezes tem esse convexo pequenininho. E eu posso dizer para vocês que todo espelho retrovisor, ele é levemente convexo, tá? Levemente convexo, tá? O Caio, tá aí, tricolor? Estou. Vou botar vocês para participarem para vocês não me enrolarem. O Caio, deixa eu te falar uma parada. Fala. Ia dar muito problema se colocasse espelho côncavo no carro? Tu acha que poderia dar merda se colocasse espelho côncavo? Já dirigiu o carro alguma vez? Não, ainda não. Não dirijo, não. Tu pegou o carro com espelho côncavo, né? Teu espelho retrovisor é côncavo. Certo. Aí vamos lá. Olha a merda que dá no espelho côncavo. Se ia dar ruim. Se o objeto que você quiser observar estiver antes do centro, tu não vai enxergar porra nenhuma, porque ele vai estar fora do espelho. Se ele estiver em cima do centro, também não vai enxergar nada. Se ele estiver entre o centro e o foco, pior ainda, tá? Iria enxergar se tivesse uma parede gigantesca no meio da rua para a imagem do carro ser projetada. Uhum. Em cima do foco, tu nem enxergar em lugar nenhum. Aí é o caos completo, tá? Se tivesse entre o foco e o vértice, tu ia enxergar o carro gigantesco atrás de você. Tu ia achar que ele tá pertinho, mas não tá, ele tá longe. Ia bater. Entendeu por que tem que ser levemente convexo? Sim. Gente, espelho retrovisor do carro, ou ele é plano, ou ele é levemente convexo, tá? Se o espelho do retrovisor do carro for plano, tá? O carro ele vai estar exatamente onde você acha que ele vai estar. Se o espelho for levemente convexo, o carro ele vai estar. Atenção, isso para quando vocês forem dirigir, para vocês não fazerem merda no trânsito, hein? O espelho dos carros ele é levemente convexo. Então o carro ele está um pouco mais próximo do que você acha que ele está. Tá? Existe uma frase, tá? Se eu escrever errado em inglês aí, vocês me corrijam, por favor. Tem muito espelho que tem essa frase aqui, ó. Isso pode ser questão de prova. Ele não vai escrever agora, né? Se é da filha da mãe, né? A frase é assim, ó. Ele bota objects in mirror are closer
than they appear. Alguém que saiba inglês aí, se estiver errado, pode me corrigir, tá? Objects in mirror are closer than they appear. Ou seja, os objetos no espelho parecem estar mais próximos do que eles aparentam. Porque o espelho é levemente convexo. Você está vendo a imagem um pouco menor. E, gente, qual é a nossa noção de distância? Por exemplo, eu estou aqui da minha varanda, eu estou aqui no quarto do meu filho, eu consigo ver do outro lado da lagoa o Parque Olímpico. Eu estou vendo o Parque Olímpico pequenininho. Se eu estou vendo o Parque Olímpico pequenininho, eu sei que ele está longe. Então, a nossa noção de distância, a gente tem que levar isso para o dia a dia. A nossa noção de distância, ela tem a ver com o tamanho que a gente enxerga as coisas. Por exemplo, o meu notebook agora, ele está num tamanho muito maior do que os carros que eu estou vendo aqui passar na rua. Tá? Os carros da Vila das Américas aqui estão pequenininhos. O meu notebook, ele está grande. Mas eu sei que o carro é muito maior que o meu notebook. A gente sabe isso de vivência, tá? Só que a nossa noção de distância tem a ver com o tamanho que a gente enxerga as coisas. Eu sei que o carro está distante porque eu sei que o carro é grande e ele está aparecendo pequenininho para mim. Então, isso acontece a mesma coisa no espelho convexo. No espelho convexo, você está vendo os objetos menores, você está achando que eles estão distantes, mas eles não estão distantes, eles podem estar mais próximos do que você acredita. Entendeu? Alguém não entendeu essa história aí, dessa frase em inglês aí que aparece nos espelhos? Comecem a reparar o espelho do carro de vocês ou do pai de vocês, tá? Ou de carro da rua, sei lá, quando vocês forem entrar no Uber, alguma coisa, que pode ter esse aviso embaixo do espelho. Alguém não entendeu o significado desse aviso? Pode perguntar aí, pessoal. É bom debater. Pode repetir, por favor? Milena? Isso. Milena, então fica com o áudio aberto comigo aqui, olha só. O espelho convexo, você concorda que você enxerga as coisas menores? Aham. E quando a gente enxerga as coisas menores, pequenas, a gente acha que elas estão perto ou longe? Quando a coisa está pequenininha... Longe? Longe, né? A gente tem a noção que ela está longe. Só que o espelho convexo, ele acaba distorcendo um pouco a informação, que ele pega um objeto que tem esse tamanho aqui e ele reduz o tamanho do objeto. Então, se você estivesse vendo esse objeto por um espelho plano, ele estaria do mesmo tamanho. Aí você ia ter uma noção diferente da distância dele. Ou seja, se o espelho do teu carro fosse plano, você enxergaria pelo retrovisor o carro maior. Aí você ia ter uma outra noção de distância. Você concorda comigo? Você achar que ele está mais perto. Aham. Só que quanto mais convexo for o teu espelho, menor esse carro vai ficar. Só que esse carro não está se afastando de você. Ele só está ficando menor porque você está trocando o tipo de espelho. Ele está à mesma distância que ele estaria de um espelho plano. Só que como o teu espelho ele é bem convexo, o carro está bem pequenininho. Aí você acha que ele está lá longe, lá embaixo, só que ele já está próximo. Se você tivesse na hora ali o teu espelho convexo, um espelho plano, você ia perceber que o tamanho dele ia aumentar. E tu ia falar assim, opa, esse cara está mais próximo. Entendeu? Entendi. Aí qualquer, tipo assim, para fazer... Você tem que compensar mentalmente. Oi? Fala aí. No carro, por exemplo, para fazer ré, essas coisas daria problema, né? Porque você ia achar que você ainda tá muito distante e tal. Pior, mais do que daria problema. Dá problema, porque o espelho do carro ele é levemente convexo, para aumentar teu campo de visão, entendeu? Entendi. Só que o aumento do campo de visão, ele sacrifica a noção de distância. Por isso que muita gente se enrola, cara. Tá dando ré, pimba, dá-lhe a porrada atrás, porque acha que o troço estava mais distante. Não tá, ele tá perto. Você tá vendo um carro te ultrapassando. Aí o carro tá pequenininho, de repente o carro te ultrapassa. Você fala, ué, achei que o carro tava atrás. Mas não. É porque, para aumentar o teu campo de visão, ele precisa colocar um espelho convexo. Aí ele sacrifica a tua noção de distância. Por isso que tem que saber isso antes de pegar carro para dirigir. Essa questão de aumentar a imagem é a mesma propriedade em relação às lentes dos óculos? Tipo, mesmo não sendo espelhadas, a propriedade é a mesma? Sim, as propriedades são... Você vai ver que as características das imagens são idênticas, tá? Para cada caso de lente tem um caso muito parecido em espelho. A gente vai fazer esse paralelo. Porque tem um negócio de que no olho, na miopia... atrás do olho, os raios da luz que você recebe se invertem, não tem um negócio desse?
Os raios de luz eles se invertem sempre. O problema é que na miopia e na hipermetropia, eles não se formam exatamente na retina. É um pouco antes ou um pouco depois, dependendo do tipo de anomalia visual que você tem. Mas tudo isso a gente vai ver na aula de lente. Pode ficar tranquilo. Ah, tá, não. Beleza. Tá bom? Agora, a parte chata, né, gente? Pessoal, esse slide que eu criei aí é um resumo de tudo de espelho. Quando vocês quiserem estudar espelho, vocês têm que voltar para esse slide aqui, que é análise matemática, tá? Aqui eu coloquei um caso e coloquei todas as fórmulas e os detalhes que vocês precisam saber. Então aqui tem um resumão de espelho plano, de espelho esférico, perdão. Então, ó, eu vou só pegar uma água para mim rapidinho, enquanto vocês dão uma olhada nesse slide. Quem quiser ir beber água e ir ao banheiro, aproveita para ir agora. Vamos voltar, pessoal. Vamos aqui para a nossa análise matemática. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer algumas definições aqui. Distância do objeto até o espelho. A gente vai chamar de P. Então está aqui na legenda. P é a distância do objeto ao espelho. A distância da imagem ao espelho, a gente vai chamar de P'. Distância da imagem ao espelho. A distância do foco ao vértice, distância focal. Eu só coloquei esse A aqui de ampliação porque ele vai aparecer numa outra fórmula depois, tá? O Gauss, que é o matemático físico aí que tem trabalho em todas as áreas dessas duas disciplinas, ele formulou essa relação aqui, tá? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isso aqui, tá? O que acontece? Essa equação, ela vai funcionar para você ver a imagem nítida, tá bom? Então, o que é P'? É a distância entre a imagem nítida e o espelho. Porque, na prática, se você ficar posicionado em frente aqui ao espelho, e se você colocar um anteparo no lugar diferente do lugar da imagem, vai ficar borrado. Vocês já viram, por exemplo, que projetor de slides, se a gente não ajustar o foco direitinho, a imagem fica borrada, né? Ela não fica nítida. Aqui é a mesma coisa. Se eu colocasse esse anteparo num lugar diferente, eu ia ver a imagem, só que borrado. Para ver a imagem nítida, ela tem que estar certinho nessa posição. Tá? Então, a equação de Gauss é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tem gente que não gosta de usar assim, prefere usar F igual a P' sobre P mais P'. A gente vai ter a ver uma fórmula muito parecida com essa aqui quando a gente der associação de resistores, tá? Na parte de eletrodinâmica, para 2 resistores mais especificamente. Tá? Então vocês podem usar P' sobre P mais P',
ou 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu prefiro usar assim, tá? Eu prefiro usar assim, porque já vi que na prática, de todos os exercícios que eu fiz até hoje, tá? A maioria fica mais fácil usando a equação de Gauss original. E vocês não têm que ter medo de trabalhar com fração. Fração tem que ser uma coisa natural na vida de vocês. A outra fórmula, que eu chamei de relação notável, ela deriva de uma semelhança de triângulo, tá? Ela deriva de uma semelhança de triângulo. Eu só não demonstrei essa semelhança de triângulo aqui para vocês, tá? Porque ia ficar muito ruim de desenhar, eu ter que fazer muito traço. A semelhança de triângulo é o seguinte: se você fizer 2 triângulos aqui, eu posso mostrar para vocês, quem tiver curiosidade depois, no privado, no WhatsApp, eu mostro, eu demonstro, tá? Mas o tamanho da imagem, tá, está para o tamanho do objeto, assim como a distância da imagem ao espelho está para a distância do objeto ao espelho, tá? Então, I sobre O igual a menos P' sobre P. A pergunta é, por que tem esse menos aqui? Esse menos tem porque na hora da gente fazer a semelhança de triângulo, um triângulo fica de cabeça para baixo e um de cabeça para cima. Então, esse menos é apenas para compensar, tá, essa inversão do triângulo, tá bom? Então, esse menos, ele é da fórmula tamanho da imagem sobre tamanho do objeto é igual a menos P' sobre P. Reparem que P' e imagem, eles ficam na parte de cima, eles são os numeradores. Objeto e P são os denominadores. E existe uma relação entre eles, tá? Qual é a primeira conclusão que a gente chega disso? Quanto maior o tamanho da imagem, mais afastada ela vai estar do espelho, porque elas são diretamente proporcionais. O tamanho da imagem é diretamente proporcional ao tamanho da distância da imagem ao espelho, tá? Isso é fácil de verificar nos casos. Vamos olhar para cá, ó. Aqui, gente. Olha o tamanho do P'. Olha o tamanho do P' e olha o tamanho da imagem. Vocês vão reparar que quando o P' vai aumentar, a imagem também vai aumentar. Ó. Aqui, ó. A imagem aumentou, o P' também. A imagem aumentou, o P' também. Beleza? Então existe essa relação, tá? Entre o tamanho da imagem e o P'. Também entre o objeto e o P, tá? Então, quanto maior o tamanho do objeto, tá? Na verdade, a proporcionalidade boa da gente relacionar é essa aqui, tá? Quanto maior o tamanho da imagem, mais afastada ela vai estar do espelho, tá? Porque normalmente, no começo do problema, você já recebe essas informações do objeto e a distância do objeto ao espelho. E o que é ampliação? O que é esse A? Ampliação, pessoal, é tão somente a divisão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Se você tem um objeto de 3 centímetros e você faz um desenho desse mesmo objeto de 9 centímetros, você ampliou esse objeto em 3 vezes. É só dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Tá? Então, eu vou voltar aqui nos slides. Eu vou postar isso aqui também na plataforma. Eu vou colocar assim, a aula comentada, tá? Vou colocar o slide limpinho e o rabiscado por mim. Vamos dar uma olhada na ampliação aqui. Pessoal, a ampliação aqui, ela é negativa, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto, ó. Se a gente olhar a ampliação aqui, ela é negativa. Ela é negativa, tá? A ampliação é menor que 0, ela é um número negativo, porque a imagem está de cabeça para baixo. Então, toda ampliação que for negativa, ela se encontra de cabeça para baixo, tá? E como o tamanho da imagem é menor do que o objeto, a hora que você dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, você vai encontrar um número menor do que 1, tá? Então, a gente diz que o módulo da ampliação é menor do que 1. Por exemplo, essa aqui seria uma ampliação de menos 0,7. Só por exemplo, tá? O que significa ampliação menos 0,7?
Esse menos significa que a imagem está de cabeça para baixo. Na verdade, significa que objeto e imagem têm orientações diferentes e que a imagem é menor do que o objeto. Tá? Se você tem um quadro e pede para uma empresa fazer uma ampliação de 1/3 desse quadro, ela vai reduzir o teu quadro em 1/3. Tá? Então, uma ampliação fracionária é uma redução, na verdade. Quando eu falo fracionária, é uma fração própria, tá? 1/5, 2/7, 3/8. Alguém não entendeu essa história da ampliação negativa? Alguém não entendeu o fato daqui a ampliação ser, por exemplo, menos 0,7? Tainá, me fala quanto é a ampliação aqui, então, nesse caso. Tainá, tá aí? Deixa eu ver se você tá aqui, peraí. Tá aparecendo aqui. Bom, Sara, tá aí? Tô aqui, mas tô pensando, tipo, acho que foi meio confuso. Ó, vamos lá. Você concorda que a imagem dividido pelo objeto dá 1? Uhum, Porque elas têm o mesmo tamanho, certo? sim. Então a ampliação, ela tem um número 1 na parada. Agora, é mais 1 ou menos 1? Aí depende, né? Não, nesse caso aqui. Tô falando para esse caso. Mais um. Ó, vou voltar para o outro aqui. Por que a ampliação aqui é negativo? Porque o objeto é menor. A Não. imagem dele é menor. O sinal negativo tem a ver com a orientação. O sinal negativo tem a ver com a orientação. Ou seja, objeto e imagem têm orientações diferentes. Um está de cabeça para cima, outro está de cabeça para baixo. Aí a ampliação sempre vai ser negativa, tá bom? Entendi. Só naquele caso, então, daquele espelho de maquiagem que não vai ser negativo. Vamos analisar caso a caso. Então, você concorda aqui que a ampliação é menos 1? Sim. Eu estou falando isso porque tem exercício que ele dá ampliação e pede para você descobrir qual caso é só pela ampliação, tá? Então, a gente precisa estudar. Esse próximo aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de ampliação. A ampliação aqui é negativa, tá? A gente tem uma ampliação negativa. Poderia ser menos 3, por exemplo, a ampliação. O que significa esse menos 3? Esse menos significa que a orientação diferente, e esse 3 significa que ela é 3 vezes maior. Esse que é o significado de uma ampliação menos 3, tá? Então aqui a gente tem uma ampliação menor do que 0 e o módulo da ampliação é maior do que 1. Tá? Se você tem uma ampliação, se você tem um número, tá? Esquece o sinal, só o módulo do número. Se ele for maior do que 1, você de fato está ampliando, está aumentando o tamanho. Quando você taca o sinal de menos na frente, você gira o número de cabeça para baixo. Alguém não entendeu que isso aqui pode ser, por exemplo, menos 3? Leandro, Oi? eu entendi isso, mas eu me perdi numa parte que eu tô olhando aqui o negócio. Tipo assim, nesse espelho côncavo, o objeto tá paralelo ao eixo. E aí tá batendo no espelho côncavo, passa pelo foco e produz a imagem na frente. Ou seja, é real. Nesse caso, que você está falando desse caso aqui agora, que está na tela. Caso específico. Só que por que tem alguns casos que a imagem dá exatamente embaixo do objeto, uns que ele dá na frente e uns que ele dá atrás? É por causa do tamanho do espelho? Não, é por causa da posição do objeto em relação ao centro, o foco e o vértice. Se você pegar cima, tá vendo que aqui o objeto está antes do centro? Olha o que está escrito de preto aqui. Ah, tá. É isso que vai determinar a posição da imagem. Ó, quando o objeto está antes do centro, a imagem fica aqui. Entre o foco e o centro. Você não precisa saber onde fica a imagem, você só precisa saber isso aqui, as características dela, né? Sempre que o objeto estiver antes do centro, a imagem vai ser menor, real e invertida. Sempre.
tá? Ela não necessariamente vai ficar exatamente aqui. Você não tem que focar, você não tem que focar em entender onde vai ficar a imagem. Você tem que ver as características dela, tá bom? E ela sempre sai invertida, na verdade, né? Sempre que for esse caso, vai acontecer isso. No côncavo. É exatamente o que você está vendo. Quando o espelho for côncavo, tá? E o objeto estiver antes do centro, vai acontecer isso aqui sempre, tá? A imagem vai ser menor, real e invertida. Aí, se tiver mais perto do espelho... Aí, à medida que eu vou... Aí eu estou aproximando. Agora eu peguei meu objeto e coloquei exatamente em cima do centro, tá vendo? Aham. Aí a imagem ficou certinho embaixo do objeto e do mesmo tamanho. Invertida, entendi. Aí você aproximou mais ainda o objeto. Você colocou agora entre o centro e o foco. Aqui, letra C. Entre o centro e o foco. E quando você colocou entre o centro e o foco, a imagem já começou a ficar grandona. Ela já se afastou bastante do espelho, tá vendo? Aham, entendi. Aí você veio e colocou em cima do foco. Aí ela ficou tão grande que ela não tem mais... Ela está infinita, ela tem tamanho infinito. Ela não existe, ela é imprópria. Entendi. Eu tinha perdido essa... Aí você furou a fronteira do foco. Aí você agora veio para cá. Aí ela começou a ir para o outro lado do espelho. Isso é muito perto do espelho. Não, isso é entre o foco e o vértice. Qualquer lugar que você colocar entre o foco e o vértice, a imagem vai estar do outro lado do espelho exatamente com essas características. Ah, tá, entendi. Entendeu? E aí você tem o convexo. O convexo, independente da posição que você coloque, a imagem formada sempre vai ter essas características. Menor, virtual e direita. Ah, no convexo ela nunca vai sair invertida, então. Nunca. Convexo vai ser sempre. Por isso que eu coloquei bem de vermelhão aqui, ó, sempre, tá? Ela é sempre menor, virtual e direita. Tá bom? Tá bom, beleza. E aí, pessoal, eu vim para essa... Leandro, Fala aí. rapidinho, mas no caso do convexo, então, ela é positiva, Calma, mas vamos agora. menor que 1. Faltou do convexo, né? Não, faltou, É. faltou esse aqui. Ah, tá, ela é maior. Então ela é positiva maior que 1. Essa aqui ela é positiva maior que 1. Ela é positiva, tá? E ela tem seu módulo maior do que 1. Por exemplo, aqui eu poderia ter uma ampliação de 4, né? Dizendo que ela é 4 vezes maior. No convexo, tá? A gente tem uma ampliação que também é positiva. Sinal da ampliação tem a ver com a orientação do objeto e da imagem, tá? Se os dois estão de cabeça para cima, a ampliação é positiva, tá? Agora, o módulo da ampliação aqui é menor do que 1. A ampliação aqui seria, por exemplo, 1/3. O que seria uma ampliação de 1/3? Ela é positiva, então a imagem está de cabeça para cima, mas ela vale 1/3 do tamanho. Justamente porque a ampliação é imagem sobre objeto. Se uma ampliação é 1/3, se eu escrevo que 1/3 é igual à imagem sobre objeto, a imagem está para 1, assim como o objeto está para 3, não é? Ou seja, a imagem vale 1/3 do tamanho do objeto. Era isso que você queria perguntar, Sara? Era isso aí. Leandro, você fez a D? Acho que não. Fiz. Ah, não, D? Isso. Ah, mas a D não tem imagem. Ah, tá. Ah, então não tem ampliação, tá? Beleza. E, pessoal, por fim, essa parte que ela é desprezada por vocês, só que é ela que resolve os exercícios. Olha o que eu falei, hein? É ela que resolve os exercícios. Todo mundo sabe as fórmulas quando vai estudar espelho. Todo mundo que vai para a prova, vou ter uma prova, vai cair espelho. Todo mundo se preocupa em memorizar a equação de Gauss e essa relação notável. Só esquecem do mais importante, que são os sinais. Atenção agora, hein? Todo mundo agora, o máximo de atenção. Pessoal, sempre que a imagem for real, que é esse caso aqui, o P' vai ser positivo. Esquece esse menos aqui da relação notável, esse menos ele é da fórmula, tá? Então, estou falando só do P', só desse malandrão aqui. Sempre que a imagem for real, o P' vai ser positivo. Quando a imagem for virtual, o P' vai ser negativo. Por que precisa ter essa diferenciação? Porque ora você tem imagem formada do lado esquerdo e ora do lado direito, tá?
como a maioria das imagens são formadas do lado esquerdo e o objeto também está do lado esquerdo, achou-se por bem definir que o pelinho é positivo desse lado, tá? Então, todo mundo que está desse lado do espelho vai ter representação positiva. E a galera que está do lado de lá vai ter representação negativa, tá? Cuidado, porque isso é o contrário do eixo X da matemática, hein? Atenção aí. Peraí. Se a imagem, tá, for positiva, pessoal, se a imagem ela for positiva, tá, é porque ela é de cabeça para cima, ela é direita. Se a imagem for negativa, ela vai ser invertida. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se o exercício falar que essa imagem vale 3 centímetros, na hora das fórmulas vocês teriam que colocar assim, ó, menos 3 centímetros. Porque a imagem de cabeça para baixo, ela tem valor negativo. Se o espelho for côncavo, o foco vai ser positivo. Mas se ele for convexo, o foco vai ser negativo. O motivo disso é porque no espelho convexo, o foco está do lado de lá. Então, a galera que está para esse lado aqui, ele é negativa, conforme eu coloquei aqui para vocês. Ó. Todo mundo que está para esse lado direito, ele vai ter representação negativa, e quem está para o lado esquerdo vai ter representação positiva, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu só encaixar o notebook no carregador. Eu vou postar depois esse slide aí na... Então, essa parte dos sinais é importantíssima, hein? Vou botar aqui. Pronto. É isso que faz vocês acertarem ou errarem os problemas. Vou fazer agora alguns exercícios, na medida do possível, tá? Só para vocês. São da apostila, tá bom? Quando eu terminar aqui, vocês já podem fazer tudo para casa. Só tem um exercício na apostila que eu dei bobeira. Ele mistura lente com espelho, se eu não me engano. Aí não é para fazer não, tá? Ele fala até uma lente biconvexa aí, pode pular isso aí. Não precisa fazer não. Então vamos lá, número 22. Vamos agora aplicar toda essa teoria, né? Tudo isso que a gente falou aqui exaustivamente nos exercícios. Ó. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo, a uma distância de 25 centímetros de seu vértice. Sabendo que o espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros, com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que... Então, vamos lá. Pessoal, questão de espelho esférico, tem que desenhar a situação. Qualquer instrumento óptico tem que desenhar, tá? Espelho plano, espelho esférico, refração, lente, tem que desenhar tudo. Então, vamos lá. O espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros. Vamos voltar lá para o slide do comecinho, lá para o primeiro slide. Raio de curvatura é a distância entre o centro e o vértice. Então, voltando aqui para o nosso exercício, ó, aqui está o centro e aqui está o foco. Se ele falou que o raio de curvatura é 25, ele está dizendo que essa distância aqui é de 25 centímetros. E ele fala o seguinte, ó, que a árvore de Natal foi colocada, tá, a uma distância de 25 do seu vértice. Então, a árvore de Natal, ela foi colocada, ó, tentar desenhar aqui uma árvore de Natal bem escrota, mas vou desenhar. Não sei porque que eu fiz isso aqui em cima, mas não tem nada a ver com a árvore de Natal. Mas está aqui a árvore de Natal. Ela também foi colocada a 25 centímetros. Então, a árvore de Natal está exatamente em cima do centro. E aí, pessoal, foi aquilo que eu falei para vocês. Todo o exercício de espelho, ele é um desses 6 casos. Então, a gente precisa investigar qual é o caso a que esse exercício pertence. Aí você tem 2 caminhos para resolver o problema. Ou você tem esses casos na cabeça, e aí você vai matar que esse aqui é o segundo caso do espelho côncavo, tá? Quando o objeto está em cima do centro. Você vai ter uma imagem do mesmo tamanho real e invertida. Ou você vai pegar uma reguinha, tá?
e vai fazer um esboço na hora. Como é que é um esboço na hora que você vai fazer? Você precisa traçar 2 raios luminosos, né? Primeiro vem paralelo ao espelho. O primeiro vem paralelo ao espelho e reflete na direção do foco. Tá? Primeiro pode ser esse aqui, ó. Ele vem paralelo ao espelho e reflete na direção do foco. E o segundo, como ele está em cima do centro, eu não vou usar aquele do centro, né? O segundo raio aqui, deixa eu pegar um azul mais claro, ele pode ser o contrário, ó. Ele bate aqui, ele vem pela direção do foco, bate no espelho e volta paralelo. E volta paralelo. Então ele faz isso aqui, ó. E aí vocês vão reparar que a imagem vai ficar exatamente assim, ó. Ela vai terminar aqui, ó. Aí você vai falar, pô, Leandro, mas será que cruzou exatamente embaixo? Aí, pessoal, vai depender da precisão que você usar. Se você colocar a distância, tá? Do foco ao vértice igualzinho a distância do centro ao foco, o cruzamento vai se dar exatamente aqui embaixo. Agora, se essas distâncias forem um pouquinho diferentes, conforme o meu esboço aqui, não vai dar exatamente no mesmo lugar, mas dá para a gente ter uma bela noção, tá? Então aqui, ó, essa imagem, ela é invertida, do mesmo tamanho do objeto e também está a 25 centímetros do vértice, porque é aquele caso, tá, do número 1, letra B. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Então, ou você tem os 6 casos na cabeça. Pessoal, ter os 6 casos na cabeça, eu confesso que é um pouco difícil na hora da prova. Por que é um pouco difícil na hora da prova? Porque você não tem só física para saber, né? Não tem só esse pedaço da física. Tem a física inteira, tem matemática, tem biologia, tem história, tem geografia. Então é bom saber traçar, né? Saber fazer os traçados. Agora, os exercícios mais difíceis, tá? É preciso que vocês tenham uma memória aqui de todos esses casos ou saiba traçar rapidamente todos na hora, para vocês associarem o tipo de espelho ao tipo de imagem. Vamos ver aqui o próximo, ó. Pessoal, foi esse aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse 22? Então vamos pegar aqui o próximo. Um lápis foi colocado a 30 centímetros diante de um espelho esférico convexo de distância focal 50 centímetros, perpendicularmente ao eixo principal. O lápis possui 10 centímetros de comprimento. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são, respectivamente, atenção aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui meu desenho, ó. Um lápis foi colocado a 30 centímetros. Então, vou colocar aqui um lápis. Vou desenhar um lápis como se fosse uma setinha, tá? Vou desenhar aqui a minha setinha. Ela está a 30 centímetros. Não vou colocar a unidade, depois eu coloco a unidade, tá? O lance é o seguinte. Ele fala que o espelho tem distância focal 50. Então, se aqui é 30, você pega um pouco mais de 30, aqui está a nossa distância focal. O centro de curvatura, então, está lá para frente, né? Está lá para baixo. Então, aqui ele dá essa distância aqui como 50. Agora, é extremamente interessante você saber que no espelho convexo, a imagem vai ser sempre menor virtual e direita, porque senão você vai ter que fazer todo o traçado. Olha o tempo que você vai perder na hora da prova se você não souber. Você vai traçar o primeiro raio, ele vem paralelo ao espelho, aí ele reflete na direção do foco, e depois o outro ó, fazer isso aqui com... Eu vou fazer isso aqui supondo, tá? Que você não saiba onde se forma a imagem do espelho convexo. Primeiro raio, ele vem paralelo, ele vem paralelo, e ele reflete, atenção como é construído, na direção do foco. Você vai pegar a sua régua, vai colocar aqui na direção do foco, e vai refletir e para dentro do espelho pontilhado, porque o raio ele não consegue penetrar nessa região. Esse é o teu primeiro raio luminoso. O teu segundo raio luminoso, é bom a gente usar aqui outra cor,
você vai ligar o topo do objeto ao centro. O centro está lá embaixo, tá? Ele vem, ó, peraí. Ele bate no espelho e volta na mesma direção, tá? Só que ele segue esse caminho tracejado aqui. Vocês vão reparar que vai ter um encontro por aqui, né? Esse encontro é o final da imagem. Então aqui você formou a tua imagem. E aí você vai concluir, tá? Aqui é o objeto, aqui é a imagem. Você vai concluir que a tua imagem é menor, virtual e direita, que foi exatamente o que a gente colocou ali no slide. Agora vamos começar a fazer conta, vamos começar a trabalhar, tá? Um lápis foi colocado a 30 centímetros, tá? Então, a distância do objeto ao espelho é o P. Então, o P vale 30 centímetros. Diante de um espelho esférico convexo de distância focal 50. Primeiro erro do cidadão é colocar o F como 50. O F é menos 50. Porque no espelho convexo, o foco está do lado direito e quem está do lado direito tem que ter representação negativa. Esse já é o primeira situação para o cara dar mole, né? Bom, se eu tenho o P e o F, eu posso calcular o P'. Então vamos lá usar Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Então 1 sobre menos 50, você pode colocar o menos aqui na frente, igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Vai ficar 1 sobre P' igual a menos 1 sobre 50 menos 1 sobre 30. 1 sobre P'. Eu vou fazer a MMC entre 50 e 30, tá? Dá 150. Aqui fica por 5, dá menos 5. Por 3, desculpa. Fica por 3, dá menos 3. E aqui fica por 5, dá menos 5. Vai ficar menos 8P igual a 150. P igual a menos 150 sobre 8, tá? Menos 150 sobre 8 dá 75, 4, 37, dá 18,75. Menos 18,75 centímetros. Esse foi o valor do P. Aí a pergunta é, por que que o nosso P ele deu negativo? Por que que o nosso P ele deu negativo? Pessoal, o P deu negativo porque essa imagem ela é virtual. Olha o que eu escrevi aqui no slide, ó. Quando a imagem for virtual, o P' vai dar negativo. Esse sinal de negativo é um indício que você está no caminho certo, você está indo bem, tá? Agora ele quer o tamanho da imagem. Pessoal, se ele quer o tamanho da imagem, eu vou usar a relação notável. Reparem que a relação notável é uma dupla igualdade, tá? Você pode usar só essa primeira parte, A igual a I sobre O. Você pode usar o I sobre O igual a menos P' sobre P. Ou você pode usar o A igual a menos P' sobre P. Você tem 3 possibilidades para atacar essa fórmula, né? E o que eu vou usar é que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Porque ele não está nem dando e nem pedindo ampliação, então eu vou omitir essa parte. Gente, o tamanho da imagem é o que ele quer. O tamanho do objeto é 10 centímetros. O menos é da fórmula, o P' é negativo, menos 18,75, e o P dá 30. Como é que eu vou resolver esta parada? Eu vou cortar o 0 com 0 aqui, menos com menos dá mais, então fica 6,25. Então a imagem ela fica 6,25. E eu quero que vocês compreendam que essa imagem é um número positivo, o que faz todo sentido com o nosso desenho. A imagem ela deu positiva, tá? Porque ela está de cabeça para cima. Então, esses sinais, eles dialogam com vocês. Eles falam se vocês estão indo no caminho certo ou não, tá? Então, por que que o foco foi negativo? Ele não vai dar o foco negativo, você que vai ter que colocar, tá? Ele vai dar todos os números positivos. Você que vai encontrando os negativos.
Então, ó, o foco é negativo porque o espelho é convexo, o pelinha deu negativo porque a imagem é virtual e a imagem deu positiva porque ela está de cabeça para cima. Alguém quer perguntar alguma coisa desse 24? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunta aí. Aí o gabarito é letra D, não é? Letra E, perdão. Tá? Pelinha é menos 18,75, tá? E a imagem 6,25. Pessoal, se ele pedisse só o valor da distância, se ele pedisse assim, ó, atenção, é importante falar. Se ele perguntasse qual a distância da imagem ao espelho, distância é sempre positiva, tá? Aí seria 18,75. Tá? Só que como ele colocou, tá? Como ele falou em posição, tá? E ele colocou uma opção positiva e uma negativa, é porque ele está levando o sinal em consideração. Tá? Mas se eu só tivesse opção positiva, tá? Eu ia levar em consideração que ele está falando só da distância e esse sinal de negativo eu ia usar só como uma referência. Deixa eu pegar esse finalzinho da aula e fazer mais uma, tá? Não vai dar para fazer essa última aqui, deixa eu excluir. Eu vou fazer uma da Unigran Rio, tá? Pessoal, essa da Unigran Rio aí, esse texto que ele tá dando aí, não serve para nada, eu já li, tá? Um texto enorme dos humanos, dos espelhos, lá, só para a gente não avançar o tempo. O que importa é a partir da pergunta, né? Um objeto é colocado em frente a um espelho côncavo a uma distância de 1,40 m dele. Sua imagem é formada sobre um anteparo distante 4,20 m do espelho. Determine a distância focal. Eu não sei porque tem esse diabo aqui do espelho. Isso aqui tá... Determine a distância focal do espelho, tá? Então vamos lá. Aí como é que vocês iam fazer na hora da prova? Faz aqui o desenho, tem que desenhar. Fez o desenho. Aí você vai fazer o espelho. Tá? E aí, gente, essa questão, a gente, para não perder muito tempo, a gente pode fazer um esboço só. Você coloca um objeto a 1,40 m dele, 1,4. A imagem é formada sobre um anteparo. Galera, se a imagem é formada sobre um anteparo, ela é real ou ela é virtual? Tá? Para precisar ser formada sobre um anteparo, é porque ela está do lado do objeto, né? Ela está do lado esquerdo. Porque se ela fosse formada do outro lado, não precisa do anteparo, ela é se formar depois do espelho. Tá? E se ela está a 4,20 m do espelho, eu sei que ela está por aqui, ó. Eu sei que a imagem está por aqui. E Nara, por que eu sei que a imagem é de cabeça para baixo? Por que eu estou afirmando que ela é de cabeça para baixo? Inara, tá aí? Pera, eu tô pensando. Por que eu já cravei que ela é de cabeça para baixo? Porque eu botei direto. Né? Toda a imagem Vai, toda a imagem é por aí mesmo. do côncavo, ela é formada invertida, né? Toda a imagem real é invertida. Ah, sim. O côncavo, ele consegue te dar a imagem antes e depois do espelho. O espelho de maquiagem, por exemplo, é côncavo e a imagem fica depois, tá? O côncavo, ele tem imagem dos dois lados. O fato dele falar que o espelho é côncavo, não dá para você cravar que a imagem é real ou virtual. Agora, se ele falou que está no anteparo, eu já sei que ela é real. Agora, a única afirmação que eu posso fazer é toda a imagem real, tá? Ela é invertida. Toda a imagem real é invertida. E toda a imagem virtual é direita. Vocês podem reparar isso nas construções, tá? Agora, Sara, tá aí? Oi? Por que eu coloquei essa imagem grandona? Por que eu já fui assumindo que ela é grandona? Ou seja, por que eu assumi que ela já é maior do que o objeto? Porque... Pera aí, rapidinho, deixa eu pensar. Pressão aí. Foda. Relaxa, tá em casa, que só tem amigo. Porque a imagem foi formada depois até do centro, né?
O lance é o seguinte, Quer dizer, antes. a resposta é porque o tamanho da imagem é proporcional à distância dela ao espelho. Tá vendo que ela tá bem mais distante do espelho? Uhum. Então, com certeza, ela é maior. Eu ainda te digo mais, ela é maior na mesma proporção, né? Tá vendo que ela tá o triplo da distância? Tô. Então, pode ter certeza que ela tem o triplo do tamanho do objeto. Então, quanto mais afastada a imagem está do espelho, maior é o tamanho dela. Existe essa proporcionalidade, tá certo? Entendi. Aí a amplitude, o A também. Ele é Se fosse uma negativo, Isso, negativo e com maior que 1. Isso aí, isso aí, tá? Tá. Mas por isso que eu já coloquei direto essa situação, tá bom? Tá. Por que eu precisei desse esboço nessa questão? Porque eu não sei onde está o foco. Então vocês não iam conseguir fazer o traçado. Então por isso que eu preciso dessa noção, desse conhecimento de espelho, tá? Eu já cravei que a imagem era de cabeça para baixo, porque ele falou que ele precisava do anteparo, a imagem tem que ser real, e toda a imagem real é invertida. E eu já cravei que ela é maior, porque ela está mais afastada do espelho. Então, na verdade, ó, é esse caso aqui. Está falando exatamente desse caso. Então, eu vou esperar que o objeto esteja entre o centro e o foco. Vamos fazer as contas? Aqui o P é 1,4 e o P' é 4,2, tá? Ambos positivos, tá? Porque todos estão do lado positivo do espelho. Então, vai ficar 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O P é 1,4, o P' é 4,2. MMC entre 1,4 e 4,2 dá o próprio 4,2. Aqui vai dar por 3. Aqui vai dar 1. Vai ficar 4F igual a 4,2. O foco dá 1,05. Tá? Letra B. Conforme eu esperei, não é? O foco está por aqui e o centro está por aqui. Tá bom? Ou seja, o objeto entre o centro e o foco. Fala aí. Oi. Se a imagem fosse virtual, o P então seria a soma das distâncias? Se a imagem fosse virtual, como assim? O P seria a soma? É porque na outra questão o P não foi 80, porque você somou. Nessa questão, o que tem? É a soma das distâncias, né? Tipo Não, assim. aqui não é 80, não. Aqui é 30. Ah, isso é 30. Ah, tá. São 30. Tá? Tá bom, obrigada. Tanto que eu usei 30 aqui, tá vendo? Entendi, achei que tinha somado, que eu tinha visto um 80 aí. Não. Somei não, tá? Se a imagem fosse virtual, a diferença é que ele não ia falar que precisa do anteparo, tá? E o P' menos 4,2, tá bom? Tá bom. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 10, pessoal? Então, ó, para casa, vocês podem fazer tudo da parte de espelho, tá? Vocês podem fazer todos os exercícios, que aí na próxima aula eu vou só corrigir, só vou ficar fazendo exercício de espelho. Aí é na próxima aula que a gente vai ganhar corpo aí nessa matéria. Preciso que vocês façam os exercícios de espelho, se tiverem dificuldade, olhando os slides, tá? Porque vocês vão tentar associar cada exercício a um desses casos que eu coloquei na parte de construções. Tá bom? Então, eu vejo vocês na segunda-feira, na aula de prática, vai fazer só exercício de log. Fala aí. Você pode enviar esse arquivo pelo WhatsApp, porque na plataforma, para mim, tá aparecendo incompleto, sem as imagens. Não sei se é só para mim. Como assim, sem as imagens? Aí tá sem essa parte dos espelhos, os desenhos, sabe? Para mim não tá aparecendo, tá só o texto. Eu vou salvar em PDF, então, tá? Tá bom. Ah, já sei, sabe por quê? Essa fonte eu baixei da internet, então o teu computador não deve ter essa fonte. Não sei. Acontece isso. Essa fonte aqui, ó, que tá escrito Raios Notáveis, ela é diferente. Eu baixei ela ontem. Tá? Aí eu vou salvar em PDF e vou colocar. Não, tá escrito, só que tá com outra fonte e essas imagens aí não tem. Entendeu? Tá, eu vou salvar em PDF, então, deixa comigo. Tá, valeu. Tá? Então, pessoal, vejo vocês segunda-feira, tá bom? Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.